Oi, eu sou a Natália, brasileira, tenho 40 anos e atualmente eu moro no Canadá e esse é o canal Mamãe no Canadá. Se você é mamãe, mulher, brasileira, vivendo ou sonhando em viver fora do Brasil, esse canal é para você. No vídeo de hoje eu quero falar um assunto que quando o Bruno chegou para mim com a proposta vamos mudar para o Canadá, foi a primeira questão que assim eu fiquei angustiada, que foi, meu Deus, eu vou mudar para um país com uma filha de 7 anos e ela não fala o idioma do país. Como que vai ser a adaptação da Helena na escola? E assim, isso me tirou o sono por vários dias, né? E antes da gente realmente decidir se mudar para o Canadá, o Bruno nos trouxe para conhecer. E eu lembro que foi janeiro e era bem frio, né? Janeiro aqui é bem inverno. E o pessoal falava, nossa, mas se você for conhecer o Canadá em janeiro, você vai desistir de morar lá, né? Mas eu falei, olha, eu acho que eu tenho que conhecer a parte mais difícil, né? Porque se eu conhecer a parte mais fácil, que é o verão, depois eu vou ter que enfrentar a parte mais difícil. E a gente ficou acho que foi janeiro inteiro, quase um mês aqui. E foi assim muito difícil, porque eu e a Helena a gente ficou muito dentro de casa, né? Dentro do apartamento que a gente alugava para o Bruno trabalhar. E eu tinha que esperar o Bruno, né, voltar. Eu também, assim, gente, no começo eu morria de medo de fazer coisas simples, como pedir um café, né? Porque meu inglês, gente, eu fiz inglês no FISC quando eu era adolescente. Então, assim, eu não lembrava das coisas. E pra mim, assim, eu morria de vergonha de tudo, do meu accent, de falar errado, né? E, enfim. Então, assim, não foi, assim, uma experiência legal, sabe? E a Helena também, ela se sentiu muito sozinha, né? As crianças em janeiro, elas já estão na escola. Enfim, o que eu fiz para me movimentar? Eu falei, nossa, essa experiência foi ruim, mas eu não vou fechar a porta ainda. Eu preciso conhecer brasileiras que moram no Canadá. E daí eu fui lá, entrei no Facebook, consegui entrar num grupo de WhatsApp da cidade que eu moraria, que seria Mississauga, que é onde o Bruno trabalha atualmente. E lá eu fiz algumas amigas. E daí essas questões de escola, eu comecei a conversar no grupo, né? E comecei a entender o que é o Canadá, né? Porque como que funciona aqui no Canadá? Aqui no Canadá, você tem educação privada? Tem, mas assim, é raro e são poucas pessoas que frequentam a educação privada. Por quê? Porque a educação pública, ela é uma educação de qualidade, né? Então as pessoas acabam preferindo, ou mesmo, né, porque não tem condições de pagar o particular, ou também por saber que a escola pública ela tem uma qualidade muito boa, né? Só que dentro do público, dentro das escolas que você não paga, você tem duas escolas, a pública e a católica. E aí foi o meu primeiro embate. Por quê? Eu sou cristã, mas eu sou reformada. Eu não sou católica. Eu tenho a família do meu pai, que é toda católica, né? Mas eu fui criada dentro de uma igreja protestante, né? Que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, quando me veio na cabeça escola pública ou escola católica, eu falei, eu acho que eu vou acabar colocando na pública, porque eu não sou católica. Mas daí eu comecei a conversar com mães, o que é muito importante, porque assim, a gente aprender com a experiência das pessoas, claro que a experiência é individual, mas é uma coisa inteligente, porque a gente começa a refletir coisas que eu não imaginava. Então, o que as pessoas falaram para mim, né? Inclusive pessoas que também são cristãs, mas não são católicas. Eles começaram a falar assim, Natália, o Canadá, ele é um país muito progressista. Ele é um país que você tem muitos muçulmanos, né? Muitos não cristãos. E essas pessoas frequentam a escola pública, né? E eu acabei optando por colocar meu filho numa escola cristã,
que, mesmo sendo uma escola católica, tem os princípios cristãos, né? E na escola pública, como teu filho vai conviver com outras, né? Os muçulmanos, indianos, alguns cristãos podem ficar isolados lá no futuro. É com todo mundo que isso acontece? Não. É uma experiência individual. Eu sempre falo, imigração é uma experiência individual. E aqui eu tô dando a minha experiência para vocês. Então, eu fui conversar com o meu pastor na época, né? E eu falei, olha, a gente vai mudar. O que você acha? E ele falou, olha, Natália, realmente o Canadá é um país muito progressista, né? E eu, se fosse você, eu colocaria na escola católica. Eu e o Bruno, a gente concordou, vamos colocar a Helena na escola católica. Mas daí entra uma questão. Eu posso matricular meu filho numa escola católica, mesmo sem ser católica? Eu fui pesquisar isso, né? E assim, você pode, desde que um dos pais tenha sido batizado na igreja católica. Então, a gente precisaria de um batistério. A gente trouxe do Brasil isso. Então, como eu tinha esse batistério, tanto eu como o Bruno, porque mesmo eu fui criada na igreja presbiteriana, mas quando eu nasci, meu pai era católico e eles entraram em comum acordo, eu fui batizada na igreja católica. Então, a gente tinha o meu e o do Bruno. Então, a gente trouxe para o Canadá o batistério, né? Que você consegue lá na igreja católica onde você foi batizada. E a gente acabou matriculando a Helena na escola católica. Foi a nossa escolha. Outro ponto que eu não imaginava, mas que aqui funciona. Tua filha ou teu filho, ele vai para a escola do boundary, da região que você mora. Então, você acaba, muitas vezes, escolhendo a tua casa a partir da escola. Então, quando eu comecei a conversar com as mães em Mississauga, eu conheci algumas mães brasileiras que falaram muito bem da escola que a Helena frequentou lá em Mississauga, que chama Divine Mercy. E como eu queria aquela escola, a gente limitou a escolha da casa ou do apartamento que a gente ia morar ali no boundary, né, na região que ia contemplar a escola, né? Então, são dois pontos importantes. Se você pensa, né, se você vai vir com um filho pequeno, a escolha da escola pode ser importante para você. Então, você vai entrar para escolher escola. Existem sites com notas de escola, você pode conversar com pessoas para entender a experiência individual de cada uma. Então, você escolheu a escola, você vai escolher a casa que você vai morar. E daí, se você quiser colocar teu filho numa escola católica, precisa, pelo menos um dos pais, ter o batistério. Existe exceção? Olha, eu não conheço, mas já me falaram que algumas vezes, algumas pessoas conseguem matricular os filhos na escola católica, mesmo sem o batistério, se for conversar com o padre da paróquia que, né, que cuida ali da escola, mas eu não conheço ninguém. Se alguém até conhecer, me avisa, tá? Então, escolhemos a escola da Helena, fomos atrás da casa, e daí chegou o grande dia que a Helena ia pra escola. E o coração da mãe todo apertado. Por quê? Minha filha tinha 7 anos, não falava inglês. Na verdade, assim, quando a gente decidiu que a gente iria se mudar, eu coloquei a Helena em aulas particulares de inglês, não para ela aprender o inglês, porque eu sabia que ela não ia aprender, mas para dar uma segurança, para ela se familiarizar com o idioma e ela se sentir de alguma forma um pouquinho mais segura, que eu achava que a grande questão era realmente a segurança da Helena, né? E a Helena, ela veio alfabetizada em português do Brasil, ela estava começando a alfabetização, né? Então, assim, eu vi uma dica de uma mãe que ela escreveu frases importantes num caderno para o filho, colocou na mochila. Então, por exemplo, quero ir ao banheiro, preciso beber água, quero ligar para o meu pai. Então, a gente fez esse caderninho. A Helena se sentiu tranquila tendo esse caderninho, então deu confiança para ela.
E a gente depois veio, né, conversar com ela, ela acabou nem precisando do caderninho, mas foi importante ela ter. Ah, mas meu filho não é alfabetizado. Você pode, de repente, colocar uma figurinha ali com a frase em inglês, então vai ajudar, né? E uma coisa que todo mundo me falava, descansa teu coração de mãe. O idioma vai vir e vai ser rápido. Quando você piscar o olho assim, tua filha já vai estar se comunicando em inglês. E realmente é assim que acontece. A gente deu sorte que na sala da Helena tinha uma coleguinha que era brasileira, que é filha até hoje, é uma grande amiga nossa aqui, né? A Helena é amiga, né, dela também, e ela ajudava a Helena nessa questão de traduzir. Mas se não tiver algum brasileiro, eles usam um tablet, tradutor. O país, ele é muito preparado para isso. O Canadá recebe imigrantes do mundo inteiro. Então eles vão ajudar o teu filho, tá? Uma coisa importante, a Helena teve na escola uma matéria que chama English Second Language, que o inglês é a segunda língua. Então, desde o primeiro dia de aula, a Helena teve esse cuidado especial. Toda semana ela tinha uma aula particular dentro da escola com uma professora pronta para isso. E eu lembro que a escola que a Helena foi, a Divine Mercy, o primeiro ano, o diretor era português. Então ele falava português de Portugal, né? E eu lembro que a primeira vez que a gente foi conversar com ele, ele só falou assim: não tentem apressar as coisas. Dentro de casa, vocês não precisam falar inglês com a Helena. Falem português, para ela não perder o português. E realmente, essa é uma dica que eu dou. Fale dentro de casa a língua materna. Então, aqui em casa, a gente só fala em português com a Helena. Por quê? Porque o português é uma língua difícil de aprender e o inglês, as crianças acabam escolhendo inglês. Então é muito engraçado que hoje, quando vem brasileiros aqui em casa brincar com a Helena, eles conversam em inglês. E eu sempre falo, gente, fala em português, tento falar, filha, português é importante, porque é uma língua difícil, né? Então, assim, minha mensagem para as mamães que estão passando por esse processo, né? Estão sonhando em mudar, têm os filhos pequenos. Acalma teu coração. Vai dar tudo certo. Eu falo que assim, com 3 meses a Helena já se comunicava, né? Com 6 meses ela já estava falando bem. Hoje, 2 anos que estamos aqui, a gente percebe que a Helena tem as mesmas facilidades de português e inglês, né? Ela às vezes mistura os idiomas. E uma coisa legal que a gente percebeu, assim, no começo, ali no primeiro ano, mesmo a Helena já falando inglês, sempre que ela ia assistir um programa, era o português que ela escolhia. Hoje ela escolhe o programa, a língua original. Então, se ela for assistir por exemplo, ela tá assistindo Carrossel, ela vai assistir em português. Mas qualquer série que seja americana ou canadense, ela vai preferir o inglês. E é muito legal isso acontecer. É um dos motivos da gente ter aceitado do Bruno vir trabalhar aqui pra gente era realmente a possibilidade da Helena crescer bilíngue, dela dominar 2 idiomas. E ver isso acontecendo na prática é muito legal, é mágico, você deixa o coração bem assim, como eu posso falar? A gente fica com o coração bem aquecido, né? Ver que a gente, apesar de todo o sacrifício, de estar longe da família, a gente tá dando esse presente aí pro futuro dela. É isso, o vídeo ficou até um pouquinho comprido demais, né, gente? Mas quem ficou até aqui, obrigada. Se vocês tiverem qualquer questão, coloca aqui nos comentários, vamos trocar dicas de quem já mora aqui ou quem tá pensando, tem dúvidas, me manda aqui. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho da minha experiência com a saúde daqui. Um beijo pra vocês.